Vamos falar hoje da Parashá Ki-Tetzé. Tetzé literalmente significa quando você sair. Aqui já falamos sobre esse termo, ele apareceu também na Parashá da semana passada, na Parashá Shoftim. Ki-Tetzé la milchama aloivecha, quando você sair para a guerra contra os seus inimigos. Moshe Rabbeinu está preparando aqui o povo judeu para as guerras que eles vão ter. E uma preocupação especial que Moshe ele tem é com uma das táticas de guerra. Então, para quem acha que as imoralidades do mundo elas começaram agora, a gente tem que saber que as imoralidades, desde que existe o mundo, existe imoralidade também. Então, a gente tem que estar sempre preparado para lutar contra o Yetzer Hará, não importa de onde ele vem. O primeiro ponto aqui da Paraxá, justamente falando quando você sair para a guerra contra o seu inimigo pode ser seu inimigo fisicamente falando, mas também pode ser aqui o nosso Yetzer Hará, que é o maior inimigo, que a gente saiba que esse é o nosso inimigo verdadeiro. Todos os outros são fichinha comparado com o que o Yetzer Hará, ele tenta derrubar a gente, ele tenta enganar. A gente acha que está enganando o Yetzer Hará e é ele que está enganando a gente. Conta uma história de um grupo de rapazes que a diversão deles era enganar um moço que ele era meio bobo. Então mostravam para ele uma moeda que ela valia metade da outra, só que ela era o dobro do tamanho. Era uma moeda grandona que valia meio e uma moeda menor que valia um inteiro. E perguntavam todo dia para ele no final da tarde qual que você prefere, e ele escolhia meia, a que valia meio, já que ele era maior, e todo mundo dava risada, era uma grande piada. Depois de já alguns meses, alguns anos, um dos rapazes, ele chama o rapaz de lado e fala: Olha, você nunca percebeu que a moeda menor vale mais do que a moeda maior? E o rapaz, ele falando baixo, eu passei, eu já percebi. Eu falei, então por que você continua escolhendo a que vale menos? Falou, porque o dia que eu escolher a que vale mais, acaba a brincadeira, e enquanto isso eu estou anos ganhando dinheiro, e quem é o trouxa são vocês, não sou eu. Assim o Yetzer Hará faz com a gente acha que está enganando ele, que nós conseguimos dar nó nele, e ele que está sempre levando vantagem e sempre dando nó na nossa cabeça. Então, quando a gente for sair na guerra contra os nossos inimigos, que Hashem ele vai entregar para a gente, e ele falar para tomar muito cuidado, pode aparecer uma mulher muito bonita, uma das táticas de guerra, mandar mulheres vestidas de uma maneira pouco recatada para desviar a atenção. Então, para o povo judeu, isso obviamente tem um peso muito maior, já que parte de todo o sucesso de uma vitória militar do povo judeu dependia da Kedushá, dependia sempre de toda a pureza, de toda a santidade do povo. Quem vai para as guerras do povo judeu são as pessoas mais sagradas, mais preparadas espiritualmente, só essas pessoas que iam para frente de batalha. Então, aqui é um perigo a mais, a gente tomar cuidado se eles usassem uma mulher muito bonita como armadilha para desviar a atenção das pessoas. E aqui está escrito uma permissão especial, a gente tem que saber um detalhe aqui muito importante: a Torá permitiu que, se tiver uma guerra, encontrar uma mulher assim, vestida de uma forma sem modéstia nenhuma, muito atrativa, e a pessoa não vai conseguir vencer esse Yetzer Hará, a Torá permite que esse soldado tivesse relações com essa mulher. Então, aqui a gente percebe mais um detalhe, obviamente, que ninguém procure permissões desse tipo hoje em dia, isso não se aplica para nenhuma situação hoje em dia, mas significa que a Torá, ela sabe o limite do ser humano, ela fala, olha, se não tem como controlar, não adianta a gente proibir, já que a pessoa vai ser um tropeço. A Torá não quer prejudicar ninguém, a Torá quer dar um caminho para a gente poder espiritualmente cumprir a vontade de Deus e se elevar. Mas aonde a Torá percebeu que não tem luta, não tem como vencer esse etc., a Torá ela permitiu. Significa que tudo que é proibido dá para fazer. Não adianta falar, olha, é muito difícil, é impossível, essa Torá foi escrita para os anjos. Não é verdade. Tudo que a Torá percebeu que o ser humano não pode fazer,
A própria Torá tirou isso. Então, ela permitiu aqui do relacionamento com esse tipo de mulher, porque a pessoa na frente de batalha, a pessoa sob pressão, numa situação muito difícil, não conseguiria passar nesse teste. Então, Deus tirou esse teste da vida das pessoas. Então, assim começa a nossa paraxá, ensinando que tudo que a Torá ela proíbe para a gente é porque temos força para fazer, para vencer o nosso Yetzer Hará, aonde a Torá sentiu que não dava, a Torá mesmo ela já tirou. Então, Deus que criou o ser humano, que conhece o nosso Yetzer Hará, o nosso Yetzer Hatov, até onde vai a nossa força verdadeira, ele ensinou para a gente até onde dá e até onde já não dá mais. Depois disso, começa a falar de porções, né, do filho que é primogênito, de uma esposa que ama, e um outro de uma esposa que a pessoa odeia, e um outro filho de uma esposa que ele ama. Então, não pode ser malandro aqui, não pode, o filho não pode pagar pelo relacionamento dos pais. O pai, ele tem o primogênito com uma mulher que ele odeia, e ele tem um outro filho com a mulher que ele ama. Estamos falando de uma época que era permitido ter mais de uma esposa. Então, às vezes, as pessoas tinham várias esposas. Tem que lembrar que também vinha com o pacote de várias sogras também, por isso que talvez pensaram bem se valia a pena manter ou não. E essa pessoa agora que ela tem o filho primogênito da mulher que ele odeia, a Torá está advertindo, não seja malandro, não tente mudar a ordem das coisas, já que você quer dar mais para o filho da mulher que você ama e vai querer dar os direitos de primogenitura, de ganhar o dobro dos bens do que os outros irmãos, não seja malandro, o filho não tem nada a ver com o teu relacionamento com a mãe, você tem que dar para o teu filho primogênito o que ele merece. Então, toma cuidado para que as emoções não façam a pessoa se desviar das leis da Torá. A lei da Torá é que o filho primogênito, ele vai receber todos os benefícios aqui da primogenitura. E o terceiro assunto que a nossa paraxá ela traz, isso um em seguida do outro, é sobre o Ben Sorer Umoré, o filho rebelde, que, de acordo com muitas opiniões, essa história nunca aconteceu de um filho ser tão rebelde a ponto de os próprios pais terem que matar essa criança. A Torá descreve aqui alguém que começa a se entregar para todos os tipos de desejos e comida e bebida e todos os vícios, e essa criança vai acabar fazendo furtos dentro de casa, vai acabar roubando na rua também para poder manter os seus vícios, e lo aleno, a gente tem que matar ela inocente, porque ela futuramente vai virar um assassino, ficar nas encruzilhadas para atacar as pessoas que estavam viajando e vai acabar se tornando um assassino. Então é melhor ele morrer inocente agora do que ele morrer um assassino lá para frente com pena de morte da Torá por assassinato. Então a Torá está falando desse filho rebelde só de uma maneira assim. O Talmud traz a opinião que isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer. Então, para que a Torá vem ensinar esse conceito? Porque tudo que é falado sobre o Ben Soreiro Moré é o contrário do que a gente deve educar os nossos filhos. Uma aula de como não educar os nossos filhos. Tem vários detalhes do comportamento do Ben Soreiro Moré e que, infelizmente, a gente vai vendo hoje em dia crianças mimadas, crianças viciadas, crianças que realmente não estão recebendo educação dos pais. Está escrito que a voz do pai e da mãe tem que ser parecido. O que quer dizer voz parecida? Não que é o timbre de voz, está falando que as ordens do pai e da mãe têm que ser semelhantes, os dois têm que andar em sintonia. Numa casa onde não tem sintonia, infelizmente, não espere que saia uma criança que vai ter a educação verdadeira. E só um detalhe, isso a gente já falou algumas vezes, mas é muito importante, principalmente olhando para a sociedade como está hoje em dia, porque esses três assuntos vêm um atrás do outro, das mulheres da guerra, essas mulheres muito bonitas da guerra, da porção do primogênito, da mulher que ama e a mulher que odeia, e do filho rebelde, o Ben Soreiro Moré, porque está ensinando o seguinte: no momento do casamento, escolha casar com a mulher pelos motivos corretos,
pelas midot da pessoa, os traços de caráter, alguém com que você vai construir uma casa que tenha valores judaicos verdadeiros e não casar com alguém simplesmente pela beleza física, pela aparência. O que vai acontecer quando vai casar com alguém só pela aparência? Venha para o próximo assunto da Paraxá. A mulher que você ama é a mulher que você odeia. Quem é a mulher que você odeia? Aquela que você casou só pela aparência. Mulher muito bonita, muito chamativa, mas muitas vezes acaba sendo uma pessoa completamente vazia. E a escolha foi feita, a escolha errada. Não que é proibido ser bonita e ter valores também, mas às vezes a escolha é feita só pela aparência e as outras coisas são deixadas de lado, como se não fossem importantes, e é justamente o contrário. Sheker achen ve'evel yofi. A beleza é uma mentira, não é essa a forma da gente escolher. Também pode escolher, obviamente, pela beleza, em nenhum lugar a Torá condena a pessoa ela achar bonita a sua esposa. Ao contrário, está escrito que a pessoa deve sim olhar para a esposa e deve ter bons olhos com ela, deve gostar da aparência dela, mas ao mesmo tempo que isso não seja o mais importante na vida. Quando for o mais importante na vida, vai chegar no momento que vai ter ódio entre o marido e a esposa, já que não tem mais nada que eles têm em comum para construir nesse casamento. E uma família tão desestruturada, uma família onde não tem conversa, uma família onde não tem amor, o que vai sair? Um ben sorero more, aqui uma criança rebelde, uma criança que sai completamente dos caminhos corretos. Depois a Torá vai trazer uma lista muito grande, obviamente, que não dá para a gente passar aqui na nossa aula todos os assuntos explicados, mas muitas leis aqui em relação a Ben Adam Lechaveró, como se transformar numa pessoa melhor. Isso tem que ser lembrado agora. Estamos em Elul, já falta menos de um mês para a gente chegar em Rosh Hashanah, e a gente é julgado principalmente por duas áreas na vida: Ben Adam Lamakom, a pessoa com Deus, e Ben Adam Lechaveró, a pessoa com o próximo. E infelizmente a gente acaba menosprezando o relacionamento com o próximo. A gente está sempre muito preocupado, Baruch Hashem, com o nosso relacionamento com Deus, mas a gente esquece de dar kavod, de tratar as pessoas com a honra, com o cuidado que essas pessoas elas merecem ser tratadas, e com isso a gente pode ter, Deus nos livre, pode ter um julgamento muito mais pesado por não cuidar do lado Ben Adam Lechaveró. Então, na nossa paraxá, vão ter muitas e muitas e muitas mitzvot relacionadas ao cuidado com o próximo, com o corpo do próximo, com os bens do próximo, com a honra do próximo. Então, por exemplo, a devolução de objetos perdidos. Então, grande ditado brasileiro: achado não é roubado. Achado, se tem dono, se tem sinais, o dono ainda quer o objeto dele, você está causando um sofrimento para o teu companheiro. Como ensinou o nosso grande sábio Rabi Akiva, qual que é o Icar, a fundação principal da nossa Torá? Ve'ahavta lerecha kamorra. Tenta lembrar como você se sente quando você perde um objeto, o desespero que dá, que você gostaria de ter o seu objeto de volta, e cumpra isso, devolva um objeto que você encontrou para o dono dele. Ajudar um animal que está caído embaixo da carga dele, ajuda a levantar esse animal. Temos aqui alguns outros cuidados, né? Ele fala sobre difamação de pessoas, de não falar lachonará dos outros, não denegrir uma pessoa. Então, muitas mitzvot importantíssimas, Ben Adam Lechaveró. Tem um assunto que eu queria dar uma aprofundada hoje, então vamos saltar, que são alguns casamentos proibidos de acordo com a Torá. A gente vai voltar para isso, que tem aqui alguns detalhes muito importantes. Depois disso, fala sobre a santidade do acampamento do povo judeu, fala sobre a proibição de cobrar juros de uma outra pessoa no empréstimo. Quando você vai emprestar para o seu irmão dinheiro, não cobre juros. Por quê? Porque juros é uma enganação, juros é uma forma de tirar tudo que essa pessoa tem.
Os juros ele é chamado de ribit, ou também de nesher. Então, nesher significa juros e também significa picada de cobra. O que, que tem a ver os juros com a picada de cobra? A picada de uma cobra, quando a cobra ela pica, então fica aqueles dois furinhos pequenininhos, parece que não tem nada, só que o veneno vai espalhando até matar essa pessoa. Também a cobrança de juros é exatamente a mesma coisa. A pessoa fala, não, não, é 10% de juros, não é nada. Só que esses 10% vai virando uma bola de neve e a pessoa nunca mais vai conseguir devolver esse dinheiro. Então, é como uma picada de cobra que aos poucos vai se espalhando e vai matando financeiramente a pessoa. Também ele fala sobre o Shanar e Shoná, o primeiro ano do casamento, o marido tem obrigação de lesamer, de alegrar sua esposa. A verdade é que o Shanar e Shoná é uma ideia muito bonita, que eu lembro que eu aprendi nas minhas aulas de casamento, é que o Shanar e Shoná não precisa terminar no primeiro ano, o Shanar e Shoná pode durar a vida inteira. Shanar e Shoná literalmente chama primeiro ano, mas dependendo como a gente vai conduzir o nosso casamento, ele pode durar um casamento inteiro. Esse conceito de como o marido ele vai cuidar da esposa e ele vai tratar ela. Também fala sobre quando você vai pegar objetos de garantia, de não deixar a pessoa sem nada para o sustento básico dela. A lembrança de Miriam e a tzarat que ela teve quando ela fez Lashon Hará de Moshe Rabbeinu com a melhor intenção do mundo, é uma das 6 lembranças diárias que a gente deve ter. O erro de Miriam, as consequências, mesmo com as melhores intenções do mundo. Olha o que aconteceu com Miriam, ficou com tzarat por 7 dias, o povo inteiro esperando ela, a vergonha que ela passou, tudo isso por quê? Porque ela fez um Lashon Hará do irmão dela. Depois fala sobre pagamento dos salários na data certa, não deixa o empregado esperando para receber. Também sobre a consideração pelas viúvas e pelos órfãos, pessoas que já são muito mais sensíveis, muito mais vulneráveis. A gente tem que cuidar principalmente dessas pessoas. Óbvio que a gente tem que cuidar de todo mundo, mas um cuidado especial com pessoas que são vulneráveis e que são mais sensíveis. O cuidado em geral com os pobres, de Leket, Rechá e PA. Quem tem um campo vai deixar uma parte do campo para os pobres entrarem, fazerem a sua colheita, sentirem que eles estão trabalhando. Como é importante a gente dar as coisas para as pessoas de uma forma merubedet, que venha com honra e não que venha com vergonha. Às vezes a pessoa dá uma tzedakah, mas dá com cara fechada, dá de uma maneira que o pobre se sente mal de estar recebendo. Aqui pode ser que tenha até haverá. É uma transgressão e não uma mitzvah da Torá. É, fala sobre pesos e medidas corretos, a gente tomar cuidado com honestidade quando vai vender algum produto, não tenta enganar as pessoas, não tenta ser malandro, não tenta ganhar dinheiro de uma forma que não é como Deus te ordenou. A primeira pergunta que a gente vai responder quando a gente sair desse mundo é se você nasata benatata bemuná, se você foi honesto nos seus negócios, se você foi uma pessoa que os seus pesos e medidas eram justos, se você mantém a sua palavra, se você faz, está escrito na Guemará, um Rav chamado Rav Safra, ele estava uma vez, ele estava fazendo o Shema Israel, e um comprador veio oferecer um certo valor por um produto que ele estava vendendo, e como ele estava no meio do Shema Israel, ele não respondeu nada. O comprador achou que ele ofereceu tão pouco que o rabino ignorou ele, ele dobrou o valor lá da compra. Quando o Rav terminou o Shema Israel, ele falou: olha, eu te vendo, mas eu te vendo pelo primeiro valor que você me ofereceu, já que quando você ofereceu aquele valor, eu, na minha cabeça, já tinha decidido que eu quero aceitar, então eu vou te vender por aquele valor. Então, pessoas honestas, pessoas que têm palavra, se ele já decidiu no coração dele que ele quer vender por aquele valor, não é porque agora o homem, por engano, acabou oferecendo um pouco mais, ele vai se aproveitar do erro da pessoa. E, por último, fala sobre lembrando Amalek, o ataque de Amalek de uma maneira covarde. Então, só aqui lembrando um detalhe importante, Alahá. A gente tem uma mitzvah da Torá
de, uma vez por ano, a gente lembrar da mitzvah de exterminar Amalek, de acabar com Amalek. Não vai dar tempo hoje da gente se aprofundar muito. Amalek representa todo o mal do mundo, toda a maldade, todo esfriar o nosso serviço para Deus, a nossa vontade de crescer e de cada vez chegar em níveis maiores. Amalek representa a apatia, o frio, o comodismo na vida da pessoa. Então a gente tem uma mitzvah de exterminar Amalek do mundo. E a gente cumpre essa mitzvah normalmente na Parashá de Zahor, que é a Parashá lida antes de Purim. Já que Purim foi mais um round na luta contra Amalek por causa do Aman, que era um descendente de Amalek, então a gente cumpre essa mitzvah no Shabat antes de Purim, mitzvah da Torá de escutar essa leitura que aparece no final da nossa Parashá. Se alguém, porventura, perdeu essa leitura lá em Purim, se teve algum problema, não conseguiu estar na sinagoga e não escutou isso, vale para homens e para as mulheres também. Então, as pessoas podem ir nessa Parashá para o Beit HaKnesset e ter intenção que eu quero cumprir a mitzvah escutando o final da leitura aqui da nossa Parashá, e o Bal Koreh, a pessoa que está lendo, ele também tem que ter intenção que ele quer, com a leitura dele, que as pessoas que tiverem interesse podem cumprir a sua obrigação da mitzvah deoraita de lembrar a nossa mitzvah de exterminar a Amalek do mundo. Então, esses são os principais assuntos da nossa Parashá, e eu queria pegar aqui um ponto importante da Paraxá e que dá para a gente desenvolver em coisas muito, muito interessantes. Então, está escrito o seguinte: Lo ikar ish etesh taviv, velo yegale knaf aviv. Então, alguns casamentos proibidos, casar entre parentes, né? Casar com a esposa do pai, se o pai se separou e casou com uma outra mulher, tem uma proibição gravíssima do filho ele casar com essa mulher. Lo yavo patsua daka uchrut shafcha bikalashem, alguns tipos de pessoas com alguma deformidade no corpo também, eles não podem entrar no Kaal de Hashem. Não quero focar tanto nisso, mas óbvio que ele tem que se aprofundar, entender exatamente qual que é a ideia que está por trás. Velo yavo mamzer bikial Hashem, também o mamzer não pode entrar no Kaal de Hashem. Já vamos explicar o que significa entrar no Kaal de Hashem. O que é um mamzer? Mamzer é um filho bastardo, uma mulher casada que engravidou de um outro homem, que não era o seu marido, obviamente. Então, esse filho é um filho bastardo. Ele tem problemas espirituais, essa criança, e para o resto da vida, infelizmente, ele vai ter. Muita gente pergunta, mas qual é a culpa da criança? Nenhuma. Ninguém está culpando a criança de nada, mas esse filho vai ser um mamzer, e o mamzer tem uma deficiência espiritual aqui muito grande, porque toda a concepção dele foi uma concepção feita através de uma das três transgressões da Torá, que é melhor a pessoa entregar sua vida e ela não transgredir, que é a parte de Gilu Arayot, de relações proibidas, e essa mulher, ela transgrediu e infelizmente, desse relacionamento teve um filho. Esse filho não pode entrar no Kal de Hashem. Gam Dora Siri lo yavo lo Bikel Hashem, nem na 10ª geração, quer dizer, ele pode continuar casando com outros mamzerim e tendo filhos, uma geração, duas, três, 10 gerações, mesmo assim, não vai poder entrar no Kal de Hashem. Não quer dizer isso que não é Yehudi. É Yehudi, 100% pode cumprir Torá e mitzvot, mas não pode casar com uma pessoa, um Yehudi, que não seja mamzer também. Então, tudo que a gente vai explicar aqui, que não pode entrar no Kaal de Hashem, não significa que não pode se converter. Sim, pode se converter, mas não pode casar com pessoas do povo, só podem casar entre eles, entre também outras pessoas que estão excluídas aqui do Kaal de Hashem. Então, outro exemplo que a Torá traz, Lo yavo Amoni o Moavi bekal Hashem, também alguém de Amon e Moab não podem entrar no Kal de Hashem. Gam Dora Siri, nem na 10ª geração, nunca mais Amon e Moab vão poder entrar dentro do povo judeu.
Lo yavolahem bikal Hashem adolam. Eles não vão vir nunca para o Kaal de Hashem, para a congregação de Hashem. Eles nunca vão poder casar com outro Yehudi. Eles podem casar entre eles podem se converter e podem casar entre eles, mas não podem converter, não podem se casar com outro Yehudi. Por que isso? Por que essa rigorosidade tão grande com Amon e Moab? Al dvar asher lo kidmu etchem belechem ubemaim bederech betzeischem mimitzrayim. Olha, eles não vieram se antecipar para trazer para vocês pão e água no caminho quando vocês estavam saindo de Mitzrayim. Por que o Amon e Moab eles estão sendo cobrados disso, e em especial o Amon e Moab, e não outros povos? Então, eles estão sendo cobrados que eles não se anteciparam. Assim, os nossos sábios explicam que eles venderam pão e água para o povo judeu. Não é que eles deixaram o povo judeu morrer de fome, mas eles venderam, eles não deram. Qual que seria a obrigação? A gente vai entrar um pouquinho mais nisso, só que a gente tem que lembrar que Amon e Moab eles são descendentes de Lot. Quem é Lot? O sobrinho de Abraham Avino, aquele mesmo sobrinho que foi salvo quando teve a primeira grande guerra mundial. A primeira guerra mundial não foi agora 1900 e pouco, a primeira grande guerra mundial aconteceu na época de Abraham Avino, a guerra dos 4 reis contra os 5 reis, e dentro dessa guerra estava também o povo onde o Lot ele estava morando em Sdom. Sdom era um dos 5 reinados que tinham se rebelado contra os 4 reinados, e começou essa guerra mundial dos 4 reis contra os 5 reis, e o Lot, os 4 reis venceram a guerra e tomaram tudo que Sdom tinha e levaram o Lot como cativo, e todos os bens do Lot também foram levados. E quando Abraão Avinu escutou isso, ele arriscou a vida dele. Tem uma opinião que ele juntou um grupo de soldados de 300 e poucos homens. Outra opinião que foi só ele e o Eliezer, e aconteceram grandes milagres. Ele venceu a guerra contra os 4 reis e ele salvou o Lot. Então, 2 coisas. Primeiro, ele criou o Lot por muitos anos. O Lot acompanhou ele quando ele foi com o Sará no Lech Lechá. O Lot acompanhou ele também, então Abraham ele sustentou o sobrinho dele, educou o sobrinho dele. O Lot aprendeu a fazer Hesed. A gente vê que lá em Sdom ele também quis receber os anjos que estavam fantasiados de beduínos. Ele também arriscou a vida dele, da família dele, para receber eles em casa. Tudo isso foram anos de investimento de Abraham Avino no seu sobrinho. E agora, os descendentes de Lot, quem são? Amon e Moab. Quem são os descendentes de Abraham? O povo judeu. O mínimo que eles deveriam ter é receber o povo judeu com pão e água. Ninguém está cobrando que, olha, vocês não deram sushi, vocês não receberam o povo judeu com caviar, vocês não deram pão e água para o povo judeu, mais básico do básico, vocês não foram lá. Pessoas saindo de 210 anos de uma escravidão brutal. Imagina fisicamente como os judeus estavam parecendo. A gente, Loleno, a gente vê as fotos das pessoas que saíram da Shoah, que passaram 4, 5 anos num campo de concentração, que já eram pele e osso. Então, imagino como que estavam fisicamente os judeus, como eles eram maltratados. Os Midrashim contando as crueldades que os Mitzrim eles faziam com o povo judeu. Imagina esse povo quebrado, esse povo faminto, estão saindo lá, e Amon e Moab não trouxeram pão e água para esse povo. Então, eles estão para sempre fora do Kaal de Hashem. Então, isso é o primeiro motivo que a Torá traz para a gente, mas a Torá acrescenta mais um motivo. Vasher Sahar Alecha et Bilam ben Beor Miptor Aram Naharaim Lekaleleko. E porque vocês contrataram Bilam Arachá, aquele Bilam que tentou 3 vezes amaldiçoar o povo judeu. Qual que era a intenção? O que ele pedia para Deus quando ele vinha amaldiçoar? Kalem, destrói eles, acaba com o povo judeu, que não sobre ninguém, nem mulheres, nem crianças, nem idosos, nada. Extermina o povo judeu. Era isso que Bilam pedia. Então, eles contrataram Bilam para destruir o povo judeu. Então, Amon e Moab,
por esses dois motivos, estão fora do povo judeu. Velo avô Hashem Elokecha lishmoa el Bilam. Baruch Hashem, Deus ele não quis escutar as clalot de Bilam, apesar dele ser realmente um profeta muito grande, com poder muito grande. Vayafor Hashem Elokecha lecha et haklala livracha. E Deus, naquele momento, transformou as maldições em brachot, que a Revcha Hashem Elokecha, porque Hashem ele ama vocês. Então, Moshe aproveita aqui para mostrar que isso foi mais uma demonstração de amor de amor de Deus pelo povo judeu. Velot idrosh lomam vetovatam kol yamecha leolam. Não queira o bem deles, não ajuda eles, não faça mais nada por eles todos os dias da vida, porque Amon e Moab pisaram na bola com o povo judeu. Isso é Velot etaev admoni que ahihaú. Agora, ó, você não vai expulsar, você não vai abominar o Edomita. Edomita são os descendentes de Esav Rachá, que ahihaú, porque ele é o teu irmão espiritualmente falando. Lot itaev mitzri, olha a grande novidade aqui. Então, olha como Amon e Moab é grave. Os mitzrim, que 210 anos eles fizeram com a gente uma escravidão brutal, terrível, trataram a gente muito mal, também não pode abominar o Mitzri, o egípcio, que Geraita Bearzo, porque você foi um peregrino na terra dele. Ele está falando de que época? Da época que o Yosef ele foi mandado para o Egito, depois ele começou uma grande fome na terra de Israel, já não tem o que comer, todo o povo judeu acabou indo para o Egito, eles foram muito bem recebidos. O faraó falou: está aqui a terra do Egito diante de vocês, pode escolher a terra que vocês quiserem. Então, já que vocês foram peregrinos na terra deles, vocês não vão abominar os egípcios. Banim asher ivaldu lahem dor shlishi yavo lahem bikal Hashem. E olha, mais incrível ainda, a terceira geração de egípcios pode entrar no calo de Hashem. Então, tem um egípcio, ele se converteu para o judaísmo, ele ainda não pode casar com uma mulher do Kaal, da congregação. Pode casar entre eles com outro egípcio que se converteu. Isso vai ter mais uma geração. Na terceira geração, aí sim já pode se casar com alguém do povo judeu. Aqui estão me fazendo uma pergunta interessante. A gente vai Bezrat Hashem. Por que Hashem não deu comida, já que Amon e Moab não deram comida para o povo judeu? Por que Hashem não deu comida para eles? Hashem ele pode fazer tudo no mundo. Hashem poderia dar tudo. Então a grande pergunta, talvez a pergunta é até maior ainda, por que Hashem ele faz pobres do mundo? Deus não pode sustentar o mundo inteiro? Essa era a grande pergunta do Turnus Rufus, que era um filósofo romano. Ele queria sempre fazer pegadinhas para Rabi Akiva. Ele ficava cutucando o tempo inteiro o Rabi Akiva com perguntas desse tipo. E o Rabi Akiva falou: você sabe por que tem pobres no mundo? Para salvar os ricos do Gehinom. A gente quer salvar, Deus quer salvar os ricos de sofrimentos no pós-vida. Então ele dá a oportunidade de terem pobres no mundo, para os ricos poderem dar tzedakah, poderem ajudar os outros, e com isso eles vão se elevar espiritualmente, vão limpar as averot deles e vão poder escapar do Gehinom. Significa que Deus ele pode dar o que ele quiser, mas muitas vezes Deus quer que as pessoas elas ajudem para quê? Justamente porque através disso elas vão poder se elevar espiritualmente. E Deus ele mandou por 40 anos, ele sustentou o povo judeu com o man que caía, literalmente o pão que caía do céu, e Deus toda vez que precisa mandar, ele vai mandar, ele manda. Às vezes a gente nem percebe, mas tudo que a gente tem, na verdade, é um grande milagre de Hashem. A gente acha que é pelo nosso esforço e que o fulano que deu, que o Beltrano que deu, a gente tem que ter a caratató, tem que reconhecer as coisas boas, mas no fundo, a gente tem que saber que tudo está vindo diretamente da mão de Hashem. Mas vamos pensar uma coisa aqui. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente lê esse versículo, vamos primeiro ponto pegar sobre os egípcios. Os egípcios está escrito o seguinte, que a gente não pode abominar os egípcios e a gente vai, inclusive, receber eles depois de 3 gerações dentro do Kaal da congregação de Hashem,
Por quê? Porque eles receberam a gente e Baruch Hashem, realmente, quando Jacob e os irmãos e os filhos dos irmãos do Yosef desceram para o Egito, foram recebidos com o bom e do bom e do melhor da terra. Então, realmente tiveram, e por muitos anos eles viveram muito bem lá no Egito. Eles teriam morrido de fome se ficassem na terra de Israel. Então, eles foram bem recebidos e, Baruch Hashem, óbvio que eles merecem o reconhecimento por terem recebido muito bem a gente. Mas o que aconteceu depois? O contrário, eles maltrataram a gente, eles destruíram tudo que eles tinham feito de bom para a gente, eles destruíram, eles fizeram agora mal para a gente. Então, qual é a obrigação que eu tenho de reconhecer, de agradecer alguém que, por um lado, me fez uma coisa boa, mas, por outro lado, ele me causou muito sofrimento? Essa pergunta é uma pergunta que a gente tem muitas vezes no dia a dia. Tem pessoas que, Baruch Hashem, me ajudaram, me fizeram coisas boas, que eu tenho que ter um reconhecimento, um agradecimento, mas depois essa pessoa, ela pisou na bola, ela me puxou o tapete, ela me prejudicou, ela me fez coisas ruins. E agora? Será que não anula uma coisa, não anula a outra? Olha, tenho alguma dívida com essa pessoa, mas agora que essa pessoa errou, a dívida foi paga, acabou. Você me fez uma coisa boa de um lado, fez uma coisa ruim do outro, a gente anulou as duas coisas, não te devo mais nada e não tenho mais nenhum reconhecimento pelas coisas boas que você me fez. Isso é um pensamento errado. A gente aprende da Paraxá que não é assim que Deus pensa e não é assim que Deus quer que a gente pensa. A Karata Tov, ter reconhecimento pelas bondades recebidas, ser uma pessoa grata, ter esse sentimento de gratidão, isso é independente do que aconteceu depois. Se alguém te fez uma coisa boa, você tem uma dívida com a pessoa, uma dívida de gratidão, independente se depois a pessoa pisou na bola, a pessoa te puxou o tapete, isso não te tira a obrigação de sentir gratidão no coração e, se puder, você fazer recíproco para ela alguma coisa boa. Então, Amon e Moav, eles estão sendo cobrados justamente porque eles não foram gratos, eles têm uma obrigação aqui. Olha, o teu antepassado foi salvo pelo antepassado desse povo, mínimo trazer água e pão, nem isso eles não fizeram. Então, eles estão sendo cobrados aqui de uma maneira muito dura, porque Deus quer mostrar para ele como é importante esse sentimento de gratidão. Mesmo que a pessoa depois ela pisou na bola, se ela te fez uma coisa boa, você tem que ter gratidão por ela no teu coração e, se for possível, até mesmo a gente deve retribuir. Então, a gente assim o livro Tomer Dvorá, ele ensina para a gente que as coisas boas que as pessoas fizeram para a gente tem que guardar para sempre, e as coisas negativas que as pessoas fizeram para a gente tem que tentar o mais rápido possível tirar isso do coração para que, Bezrat Hashem, a gente possa se assemelhar ao Criador do mundo. Tudo de mal que os egípcios eles fizeram para a gente, isso não apaga a responsabilidade que eu tenho de agradecer e de guardar as coisas boas que eles fizeram para o povo judeu. Vamos para mais um ponto aqui que incomoda um pouco. A Torá, ela não gasta uma palavra, uma letra a mais. A Torá está trazendo aqui dois motivos pelos quais Amon e Moav não são aceitos dentro do Kal de Hashem. Vou repetir de novo para a gente não confundir isso nunca mais. Amon e Moav podem se converter ao judaísmo. As portas da conversão estão abertas para todo aquele que de verdade quer receber a Torá, as mitzvot, andar nos caminhos de Hashem. As portas estão abertas. Óbvio que a pessoa ela tem que saber, tem que conhecer as mitzvot, tem que saber onde ela está entrando. Não adianta a pessoa querer pelas motivações erradas. Eu quero porque eu quero casar, eu quero porque eu quero ficar rico. Eu escutei que todo judeu é rico. Não é verdade. Nem todo judeu é rico. Existem muitos judeus muito pobres também. Então, tem pessoas que querem se converter pelos motivos mais esdrúxulos possíveis. Não é isso que a Torá está falando. Estamos falando aqui de uma conversão verdadeira que vem do coração, da vontade de se conectar com Hashem. Essa porta está sempre aberta para quem quer se converter.
Então, o que está acontecendo aqui? Amon e Moab, eles podem se converter, mas não podem fazer parte integral do povo judeu, do Kahal de Hashem. Então, a gente falou dois motivos. Um motivo foi a falta de sensibilidade, vocês não se anteciparam com pão e água. E o segundo foi a tentativa de extermínio do povo judeu. Então, peraí. A Torá não precisava gastar dois motivos. Se você fala que um povo, ele tentou exterminar o povo judeu, gastou dinheiro para tentar exterminar o povo judeu, contratando Bilam, por que tem que falar da falta de sensibilidade? O que é importante falar, olha, eles não te deram pão e água no deserto, uau! Eles tentaram te exterminar, eles tentaram matar homens, mulheres, crianças, idosos, todo mundo de uma vez só. Então, quer dizer, o que é tão importante a Torá ressaltar também? Que, olha, eles também foram egoístas e insensíveis. Responde para a gente, olha que incrível, o Rav Yeruham Dimir, Rav Yeruham Leibovitz, Zeichet Tzadik Livracha, Mashgiach da Yeshiva Dimir. Ele fala o seguinte, que tem um Pirkei Avot, que é um pouco esquisito. A linguagem do Pirkei Avot realmente é um pouco chocante. A gente, às vezes, passa batido e não para pensar que se os nossos sábios escreveram essa expressão, é porque eles querem transmitir alguma ideia. Se não fosse pelo medo das autoridades, uma pessoa engoliria o seu companheiro vivo. Prestem atenção na linguagem do Pirkei Avot, é uma linguagem muito dura. Quer dizer, os nossos sábios não estão contando uma historinha. Eles não estão falando, olha, se não fosse o medo das autoridades, as pessoas iam se matar. Se não fosse o medo das autoridades, as pessoas iam se roubar. Se não fosse o medo das autoridades, uma pessoa ia engolir a outra viva. Quer dizer, uma expressão muito forte, engolir um outro ser humano vivo. E o Rav Yeruham, ele fala, peraí, que história é essa, engolir uma pessoa viva? Se você vai engolir uma pessoa viva, ela vai estar gritando, ela vai estar implorando por misericórdia, não faz isso, por favor. Então, engolir alguém vivo significa que você chegou num nível de não conseguir escutar o próximo. Você já não consegue mais perceber que tem um outro ser humano na tua frente. Lo aleno foi o que os alemães fizeram para matar os judeus. Eles tiveram que transformar, eles faziam campanhas para que os judeus não fossem mais seres humanos, fossem vistos como animais, para que as pessoas pudessem matar judeus sem ficar com peso na consciência. Não dá para você engolir um outro ser humano vivo se você sabe que na tua frente tem um outro ser humano, e esse é o nível que as pessoas, se não fosse o medo das autoridades, um ia engolir o outro vivo. Esse é o nível que o ser humano chega de falta de sensibilidade, falta de empatia, falta de perceber que ele está diante de um outro ser humano. E eu, algumas vezes, me incomodei muito com isso, por exemplo, quando eu estava responsável por juntar dinheiro de Matanot Leevionim, os pobres que não têm o que comer durante Purim, e as pessoas vinham perguntar quanto precisa dar para cumprir a obrigação. Quer dizer, não é essa a pergunta não é cumprir a obrigação, a pergunta é, tem um outro Yehudi passando fome, passando necessidades, quanto que eu posso ajudar? Óbvio, eu não tenho condições de dar muito, mas a pergunta é quanto eu preciso para sair da obrigação, para cumprir a obrigação, eu estou preocupado comigo, não preocupado com as outras pessoas. Então, a gente acaba transformando um pobre numa pessoa invisível. A gente passa pela rua, gente dormindo, gente já com cheiro horroroso, com as roupas rasgadas, machucados, e a gente já nem vê mais, já viraram parte da mobília urbana, já viraram parte da cidade. Ter pessoas, a gente andar na rua e ver pessoas largadas, a gente não consegue enxergar mais o ser humano. Então, só dá para engolir alguém vivo se você já não enxerga mais o outro. O motivo de Amon e Moab não terem trazido água e pão para um povo que acabou de sair do Holocausto, que acabou de sair de 210 anos de escravidão, significa eles já não conseguem mais ver o próximo. E esse é o motivo que eles contrataram Bilam para destruir um povo inteiro de uma vez só. Para chegar nesse nível de extermínio de um povo inteiro, você tem que ser uma pessoa tão fria e tão sem empatia que você já não serve mais água e pão para uma pessoa que está faminta. Então, na verdade, o primeiro motivo é o que causou o segundo motivo. Então, isso é uma chacoalhada para a gente, o quanto a gente tem que ter sensibilidade com as outras pessoas.
Só para a gente pegar talvez a pergunta para o outro lado, quer dizer, agora ficou tão forte esse lado, uma pessoa que perdeu a sensibilidade de pão e água, de fazer o mínimo de bondade, não precisava nem ter trazido o segundo motivo, o motivo de para que você quis exterminar o povo judeu? Já é suficiente que você não enxerga mais um outro ser humano na tua frente, você não dá pão e água para um outro ser humano que está passando necessidades, você deixou de ser ser humano. Eu nem preciso mais um descendente que você quer entrar no povo de Abraham, Yitzhak, Yaakov, você não pode ser de Amon e Moab, vocês deixaram de ser seres humanos. Não é que vocês não podem ser de Am Israel, mas Am Israel são descendentes de Abraham Avino e alguém que não conseguiu nem ser humano não pode fazer parte aqui desse povo de uma maneira integral. Então, e fora o Akaratatov que a gente falou, deveriam ser eternamente agradecidos por Abraham ter salvado Lot, e nem isso. Então, por que eu preciso da segunda parte aqui, dessa segunda explicação? Já é suficiente que vocês não receberam o povo judeu com pão e água, por que precisa falar que vocês quiseram exterminar o povo judeu contratando Bilam? Muitas vezes a gente tem desculpa na ponta da língua. Por que você não ajuda? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ai, porque não deu e não tinha tempo, e não tinha paciência, e não tinha dinheiro, e não dava para fazer. A gente tem o nosso leque de desculpas todos prontos para qualquer coisa que a gente deixou de fazer de bondades. Existe um conceito chamado Din Vecheshbon. Deus, ele julga a gente através da justiça. Então, vem uma pessoa, vem um pobre aqui para receber dinheiro. Olha, por favor, me ajuda, eu não tenho o que comer. Ai, desculpa, eu não tenho dinheiro. Então, Deus deixa guardada essa informação. Coitado, ele não tem dinheiro, ele queria ajudar, mas ele não tem dinheiro. Isso é din, isso é o julgamento. O que é resbon? Daqui a meia hora, a pessoa vai no shopping e ele gasta R$ 500 em coisas completamente supérfluas, que ele não precisa de nada disso, mas para o shopping Minas Shamaim apareceu um grande milagre aberto para o pobre que estava desesperado. A pessoa não tinha nada, mas para o shopping, para as coisas supérfluas dela, Baruch Hashem apareceu um dinheirão agora. Isso é resbon. Deus ele vai provar para a pessoa que, olha, o teu argumento ele não se fecha com os teus próprios atos, não com o que você falou, mas com o que você fez. Às vezes, os nossos atos eles vão fechar a conta, mas vão fechar negativamente a conta, porque a gente vai demonstrar que o que a gente falou que eu não tenho, eu não posso, na verdade você sim poderia, você não queria. É diferente não poder e não querer. O povo aqui, Amon e Moab, eles não receberam o povo judeu com pão e água. Então a gente poderia falar, coitados, mas Deus, como que você vai julgar eles? Pode ser que eles não tinham dinheiro, pode ser que eles eram pobres, pode ser que eles nem têm pão e água para eles. Como que você espera que eles recebessem o povo judeu com pão e água? O que eles fizeram? Eles contrataram Bilam a preço de ouro, literalmente. Eles ofereceram para o Bilam uma casa de ouro, se você quiser uma casa cheia de ouro dentro, se esse for o teu preço, a gente está disposto a pagar. Então, agora acabou completamente as desculpas de Amon e Moab. Então, na verdade, a gente não precisaria de verdade dos dois motivos. Já é suficiente que vocês não deram pão e água. Mas para que vocês não falem lá para frente, não, mas a gente não deu porque a gente não tinha dinheiro, vem o segundo motivo, porque vocês contrataram Bilam a preço de ouro para fazer mal para os outros, para destruir, para matar. Vocês tinham dinheiro. Vocês não têm dinheiro para fazer bondade, isso não tinha. Mas para matar, para destruir, para fazer o mal, de repente apareceu ouro com abundância. Então, isso fecha qualquer tipo de argumentação que no futuro Amon e Moab eles podem ter. Estamos em Elul, temos que parar para refletir sobre os nossos atos, o que passou, o que vai ser daqui para frente, quantas vezes a gente dá desculpas para a gente mesmo, que eu gostaria, eu queria fazer mais, mas não dá, eu não consigo, eu não posso ou eu não quero. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo, porque os nossos atos acabam traindo a gente. Din verresbon é o julgamento e são as contas de como a gente se comportou na prática. Se as coisas que a gente fala, a gente viveu isso de verdade ou se na verdade eram só desculpas
do que a gente estava dando. Só para a gente fechar, já estouramos aqui o tempo, mas só para fechar com uma pergunta interessante, se o Amon e Moav, eles eram descendentes do Lot, e o Lot fazia tanto Hesed, Am Israel recebeu de herança de Abraham Avino essa bondade, o Hesed. Por que que Amon e Moav não receberam essa herança de Lot? Porque teve uma diferença muito grande. Abraham Avino, ele lutou muito para chegar nessa característica. Ele se trabalhou para ser uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais altruísta, mais pensar nos outros, mais ajudar, fazer reset do tempo inteiro. Ele chegou nisso através de reflexão, através de esforço. O Lot, ele recebeu isso de uma maneira mecânica. Ele viveu um tempão do lado de Abraão Avino, ele aprendeu mecanicamente a fazer isso, mas ele nunca colocou no coração dele. Algo que você trabalhou, que você conquistou, você deixa de herança para os teus filhos. Algo que era só mecânico, só uma coisa exterior e nunca virou interior, isso você não consegue deixar de herança para os teus filhos. Shabbat Shalom.